Sejam bem-vindos à quarta aula do módulo Teoria 2.0. Nesta aula, estaremos estudando os diagramas elétricos de forma didática, a fim de que possamos compreender os circuitos automotivos. Circuitos relacionados a gerenciamento eletrônico estaremos vendo em outra aula. Vamos conhecer agora as simbologias que estaremos usando como representação dos componentes elétricos. O primeiro representa os fios. O segundo representa um ponto em que os fios foram emendados. O terceiro se trata de uma chave aberta que, quando fechada, permite a passagem de corrente, como demonstra o quarto símbolo. O quinto, comando normalmente aberto, é semelhante a uma chave, porém, se mantém fechada somente se mantê-lo pressionado. O comando normalmente fechado faz o oposto do aberto, ou seja, mantém aberto somente se mantê-lo pressionado. O sétimo representa o resistor e o oitavo representa o resistor variável. O indutor se trata de uma bobina, aquela que gera um campo magnético. O décimo representa um capacitor. O 11º é a representação de uma lâmpada. O 12º é uma bateria, onde a extremidade com traço maior representa o polo positivo. O próximo é o aterramento. Nos automóveis, os fios negativos são aterrados na carroceria para economizar fiação. Para que isso funcione, a bateria também precisa estar aterrada. O 13º representa um motor elétrico. O 14º é a representação de um relé de 4 vias. Observe que neste alimentamos o pino 85 com o polo positivo e o 86 com o polo negativo, para energizar sua bobina, que, como um ímã, fechará o contato abaixo, permitindo a passagem de corrente do pino 30 para o 87. O relé auxiliar de 5 vias tem a mesma ideia, porém, quando a bobina está desligada, ele fecha o contato do pino 30 para o 87A. O 16º representa o comutador de ignição. É onde inserimos a chave para ligar os acessórios e o próprio veículo. Este possui 3 estágios. O comutador recebe a alimentação da bateria no pino 30. No primeiro estágio, mantém todos os pinos desenergizados. No segundo estágio, alimenta o pino X e o 15. No terceiro estágio, alimenta o pino 50, desliga o pino X e mantém alimentado o pino 15. Porém, como observamos na prática, o comutador retorna ao segundo estágio automaticamente por meio de uma mola, depois de acionar o motor. Todas as alimentações que saem do pino X é conhecida como pós-chave. Por último, temos a representação de um fusível. Vamos conhecer agora o funcionamento do esquema elétrico da luz de freio. Destacado de azul, observamos a corrente que sai do polo positivo da bateria e passa primeiramente pelo fusível geral, e depois alimenta o pino 30 do comutador. Então, somente quando o primeiro estágio estiver acionado, este circuito funcionará. Depois, a corrente segue para o fusível de proteção deste circuito. Só então chega ao pino do interruptor de freio. Quando o freio é acionado, o interruptor permite a passagem da corrente, que segue para alimentar os polos positivos das lâmpadas de freio traseira que estão ligadas em paralelo. O polo negativo da lâmpada está aterrado para o seu funcionamento. O pino X do comutador é ideal para a alimentação de circuito de iluminação, tendo em vista que depois de dar a partida no carro, o comutador retorna automaticamente para o segundo estágio. O esquema elétrico da luz de ré segue o mesmo princípio, porém, ao invés de um interruptor de freio, temos o interruptor de ré. Vamos analisar como é feito este esquema elétrico da ventilação interna com 4 velocidades para o ventilador. Primeiro, destacado de azul, observamos a corrente elétrica que sai da bateria e passa pelo fusível geral antes de alimentar o pino 30 do comutador. Ligando o segundo estágio do comutador, a corrente sai pelo pino X, passa pelo fusível de proteção deste circuito até chegar no seletor de velocidade. Também alimenta o pino 30 do relé. O seletor conta com 4 opções de velocidade, sendo que a quarta é a mais lenta. Quando selecionada a velocidade 4, a corrente sai do seletor até chegar no jogo de resistores, onde passará pelo resistor R1, R2 e R3.
Isso significa que a tensão elétrica foi diminuída 3 vezes. Depois de passar pelos resistores, a corrente segue até alimentar o pino positivo do ventilador. O ventilador, por sua vez, está com aterramento. Caso a velocidade selecionada for a terceira, a corrente destacada de amarelo seguirá para o jogo de resistores, porém passará somente pelos resistores R2 e R3 e em seguida alimentará o ventilador, agora com maior tensão. Caso a velocidade escolhida for a segunda, a corrente destacada de laranja seguirá para o jogo de resistores, porém passará somente pelo resistor R1 e seguirá para alimentar o ventilador com uma tensão ainda maior. A velocidade 1, a mais forte, alimenta o ventilador sem diminuir a tensão da corrente. Sendo assim, esta opção poderia alimentar o ventilador direto, porém, por questão de segurança, a tensão máxima não pode passar pelo seletor. Para resolver este problema, é utilizado o relé comutador. Este consome menos tensão. Então, quando selecionamos a velocidade 1, a corrente segue para alimentar o pino 85 do relé. Este, por sua vez, fechará o circuito do pino 30 para o 87. O pino 30 já está alimentado com a tensão total, e quando seu contato é fechado, a corrente sai pelo pino 87 e segue para o ventilador. Para que o relé funcione, o pino 86 necessita estar aterrado. Este é o esquema elétrico do motor de partida. Mais detalhes sobre sistema de carga e partida estaremos vendo em outra aula. A corrente sai da bateria e alimenta diretamente o pino 30 do comutador e, ao mesmo tempo, mantém alimentado o polo do contato do motor de partida. Quando o comutador é acionado no terceiro estágio, a corrente sai pelo pino 50 e alimenta o solenoide do motor de partida, que por sua vez fecha o contato do motor, fazendo com que este entre em funcionamento. O polo negativo do solenoide e do motor estão aterrados na carcaça. Quando o comutador volta à sua posição normal, o solenoide é desligado e, consequentemente, abre o contato do motor, o desligando. O esquema elétrico do alternador também é simples. Para melhor entendimento, a corrente do alternador que alimenta a bateria está destacada de laranja. O alternador, quando desligado, permite que o pino D+ fique aterrado para poder acender a luz indicadora de carga no painel de instrumento. Quando o comutador se encontra no segundo ou terceiro estágio, o pino 15 alimenta a lâmpada indicadora de carga. Porém, quando o alternador entra em funcionamento, o pino D+ rompe o aterramento, apagando assim a luz indicadora de carga. Além disso, o pino B+ passa a gerar carga para o polo positivo da bateria a fim de carregá-la. Esta foi a primeira parte da aula sobre diagramas elétricos. Na segunda parte, estaremos estudando diagramas um pouco mais complexos.